Olá, amigo, olá, amiga. Meu nome é Aldenis Leite, eu sou psiquiatra. Gostaria de conversar com você hoje sobre uma fábula curiosa que vai nos trazer grandes ensinamentos. Havia uma centopeia que transitava livremente num jardim. Diariamente tomava sol, travava contato com as folhagens, com as ramagens e vivia com muita liberdade. Certa vez, um homem passando por ali olhou para a centopeia e perguntou: Centopeia. Ela estancou o passo, olhou para o homem e ele continuou: Responda-me, com qual das patas você dará o próximo passo? Ela olhou para o próprio corpo, considerou aquelas numerosas patas e nunca mais andou. Preocupada em responder com qual das patas daria o próximo passo. Esse é o grande substrato da neurose. O estado neurótico que muitos de nós vivemos se dá pelo que chamamos de hiperconcentração, o que leva também à hiperreflexão. Ficamos preocupados demais conosco. Ficamos atentos demais a nós mesmos. A pessoa que é atenta demais a si mesma, defendendo-se de tudo, com medo de tudo, preocupada com tudo, esta pessoa vive aquilo que se conhece como um estado neurótico ou um quadro fóbico ansioso, traduzindo para uma linguagem mais atual. O estado fóbico ansioso compreende aquele estado psicopatológico em que a pessoa se concentra demais em si mesma. Veja, por exemplo, a hipocondria, o medo de adquirir doenças, o medo de estar com algum tipo de câncer, com algum tipo de doença contagiosa, e a pessoa então faz exames de sangue constantemente, raio-x, tomografias, ressonâncias, ultrassons, procurando doenças onde certamente elas não existem. Apenas a pessoa crê que pode adquirir algum tipo de problema como esse. Então, repete exames consideravelmente. É o quadro hipocondria. Diversos outros tipos de ansiedade podemos ter contato com eles, afetando a nossa existência. O transtorno do pânico, o transtorno de ansiedade social, o transtorno obsessivo-compulsivo, são todos estados conhecidos anteriormente como fenômenos neuróticos, onde, no fundo, a raiz do problema está em que a pessoa se concentra demasiadamente em si mesma. No transtorno de pânico, a pessoa tem medo de passar mal em um dado momento e em um certo lugar. No transtorno obsessivo-compulsivo, a pessoa tem medo de que aconteça algo terrível com ela, de que ela possa adquirir ali um contágio, uma contaminação, de que possa haver uma explosão porque deixou o gás ligado, de que possa haver algum tipo de gravidade, de problema grave com a família, com o filho, com a filha, com o cônjuge, se ela não adotar determinados rituais. É uma preocupação excessiva consigo. Dessa forma, Viktor Frankl, o fundador da logoterapia, propõe uma técnica que eu considero excepcional. É o que ele chamou de intenção paradoxal. Ou seja, libertar-se da hiperconcentração ou da hiperreflexão. Libertar-se daquele objetivo de fiscalizar demais a si próprio. Significa que
a nossa conduta deve ser a de autotranscendência. Sair de nós para ir na direção do mundo, cumprir um sentido existencial. Toda vez que esquecemos de nós, toda vez que nos deixamos um pouco para atender às necessidades alheias da nossa comunidade, daquelas pessoas que precisam de nós, quando colocamos a nossa aptidão em prol das pessoas, deixando-nos um pouco de lado para atender a essas necessidades que não são nossas, libertamo-nos dos estados neuróticos. Veja, por exemplo, a pessoa que tem medo de falar em público. Por que a pessoa tem medo de falar em público? A pessoa tem medo de falar em público porque ela está se defendendo de alguma coisa. Ela está naquele estado neurótico, conforme anteriormente era conhecido, de autoproteger-se. Esse é o ponto crucial. Porque quando a pessoa tem medo de falar em público, ela está preocupada com o que os outros vão pensar dela. Ela está preocupada em passar mal na hora da exposição. Ela está preocupada em dar vexame na frente dos outros. Então ela está preocupada consigo. Se ela estivesse preocupada em passar uma mensagem rica de sentido para as pessoas, se ela se concentrasse na preocupação de fazer os outros felizes com a sua mensagem, não haveria tanta preocupação. Não haveria, portanto, o estado neurótico. Isso se chama intenção paradoxal. Fazer justamente aquilo que temos medo de fazer. Se temos medo de falar em público, ofereçamos os nossos préstimos, a nossa voz às pessoas. Se temos medo de tomar alguma atitude que vá beneficiar alguém, pelo receio de falharmos, não tenhamos esse medo. Façamos aquilo que nos compete. E se falharmos, será em prol de uma boa causa. Será em prol do bem das pessoas. E aí eu pergunto, o que pode dar errado quando tensionamos fazer o bem, sem estarmos preocupados com o que os outros vão pensar? Essa é a intenção paradoxal. Então eu pergunto, será que você tem a síndrome da centopeia? Aquela síndrome em que você está paralisado, preocupado com você mesmo, preocupado com o que irão pensar de você, preocupado se você vai falhar ou não, preocupado se o que você vai fazer dará certo ou não. Ora, se você tem um bom planejamento, se você tem uma boa intenção de servir as pessoas, se a sua preocupação é que os outros estejam felizes e não você garantido, a pergunta é, o que pode dar errado? Portanto, depressão e ansiedade são dois tipos de patologias no campo psíquico que traduzem uma preocupação excessiva consigo. Quando nos libertamos disso, quando compartilhamos coisas, quando compartilhamos o nosso tempo, quando damos de nós mesmos, todo esse estado, antes conhecido como estado neurótico, ele se rompe, ele quebra o círculo vicioso, porque o círculo vicioso está em pensarmos constantemente numa forma de nos defendermos do mundo, das pessoas. E quando tornamos o mundo e as pessoas nossos amigos, nossos irmãos, acaba o medo, acaba a preocupação, acaba a autovigilância e entregamo-nos ao bom serviço. Acaba a depressão, acaba a ansiedade. A logoterapia, ou psicologia centrada na dimensão do espírito, propõe justamente essa liberdade de agir em prol do mundo.
Quando aprendemos a ser livres, é porque estamos agindo em prol do mundo. Quando nos encontramos aprisionados, algemados à angústia, é porque estamos tentando nos defender consideravelmente do mundo, o que é uma ação bastante equívoca. Lutemos para servir o mundo, para oferecer de nós às pessoas. Saiamos de nós para que os outros nos conheçam através da nossa ação, do nosso bom convívio, da nossa boa palavra, do nosso carinho para com os outros. Quando aprendemos a fazer isso, saindo de nós, rompemos as algemas da neurose, porque deixamos de fiscalizar aquilo que somos e como estamos. Despreocupados disso, servimos as pessoas, convivemos como irmãos, agimos como amigos e passamos a ter a verdadeira felicidade, que é sempre compartilhar. Jamais viver sozinho na própria clausura, defendendo-se de tudo. Eu espero que esse vídeo tenha servido para você refletir a respeito de como se libertar da angústia interior. Um grande abraço e até breve.